Vamos abrir nossas Bíblias. Gálatas, capítulo de número 3. Gálatas, capítulo de número 3. E nós vamos ler dos verso de número 1 até o verso de número 14. Este será o foco da nossa reflexão. Gálatas, capítulo de número 3, verso de número 1 até o verso de número 14. Pode colocar os slides. Temos estudado um pouco esta carta, já chegamos aqui na metade desta carta, ou entramos agora na metade desta carta, Gálatas capítulo 3, e temos visto aqui a intenção do apóstolo Paulo a escrever esta carta. A intenção dele é fazer com que os irmãos da Galácia, ou daquela região da Galácia, pudessem retornar novamente ao verdadeiro evangelho. Haja vista que alguns falsos mestres se introduziram ali nas igrejas e eles estão agora começando a ensinar um evangelho que não tem nada a ver com o evangelho que Paulo ali ensinou aos irmãos. Muito menos o evangelho que Cristo ensinou em Jerusalém aos outros apóstolos. Paulo, ele escreve essa carta no ano aproximadamente, ano de número 49, depois de Cristo, e a ideia dele aqui é então fazer com que os irmãos voltem ao verdadeiro evangelho. Gálatas capítulo de número 3, versos de número 1 até o verso de número 14, palavra de Deus ao seu e ao meu coração hoje à noite diz assim: Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza estas coisas pela prática da lei ou pela fé com o qual receberam a palavra? Considere o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são aperfeiçoados junto com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que, em Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Vamos orar, agradecendo a Deus. Pai, nós somos gratos ao Senhor pela liberdade que temos na pessoa de Cristo Jesus. Obrigado pelos feitos de Cristo, obrigado por esta graça que nos alcançou de uma maneira tão gloriosa,
Pedimos que o Senhor nos conduza em meio a esta meditação e reflexão da Tua verdade. Aplica sobre nós, ó Deus, esta palavra. Assim como o Senhor sempre tem feito em nosso meio, fale mais uma vez aos nossos corações. Espírito Santo, pedimos, traz luz à nossa mente, para que estas verdades, a Tua palavra, a Tua verdade, caia em nossos corações e produzam em nós mudanças, transformações, vida, abundante vida. E que Cristo, então, em nós e através de nós, seja glorificado, enquanto o Senhor age em nós, Espírito Santo. Essa é a nossa oração. Pedimos encarecidamente a Ti, ó Pai, no nome dEle, de Cristo, e nos méritos dEle oramos e nos apegamos. Gratos a Ti. Amém. Temos caminhado então nessa carta, nesta carta apostólica, ou carta do apóstolo Paulo, e nós vimos até aqui, terminamos na semana passada, de ver um testemunho do apóstolo Paulo, um testemunho que se iniciou lá no capítulo de número 1, versos de número 11, e entrou no capítulo 2 e foi até o capítulo 2 todo, até o verso de número 21 deste capítulo 2 de Gálatas. Um testemunho que Paulo está usando para mostrar aos irmãos que o evangelho, por ele anunciado, é um evangelho verdadeiro. É um evangelho que vale a pena obedecer, seguir e viver. Porque esse evangelho é poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Paulo quer mostrar aos irmãos, através desse testemunho, das suas experiências, contada nesse testemunho, que esses irmãos, se voltarem ou se eles retrocederem do evangelho, do verdadeiro evangelho, eles têm muito a perder. Porque outro tipo de evangelho não passa de falso evangelho. Este outro tipo de evangelho, que não é evangelho, não tem poder de Deus para causar mudanças, transformações profundas no coração de homens pecadores. Apenas o evangelho, que vai apresentar Cristo, tão somente Cristo, que é o evangelho, somente Ele é suficiente para transformar homens, mulheres, crianças, adolescentes, pecadores e pecadoras, para a glória de Deus. Hoje nós vamos ver versos de número 1 até o verso número 14 do capítulo 3, e agora passaremos do testemunho do apóstolo Paulo à prática que aqueles irmãos, os Gálatas, estão fazendo. O capítulo 3, o início dele vai exatamente mostrar quais têm sido as práticas destes irmãos da Galácia. Porque eles estão correndo perigo, o que eles têm a perder é exatamente isso que nós vamos ver. Vamos ver isso em duas partes. Primeiro, vamos ver o retrocesso dos Gálatas, verso de número 1 até o verso de número 5. E depois o prejuízo que os Gálatas, que aguarda os Gálatas, ou o prejuízo que os Gálatas terão se voltar-se a um outro tipo de evangelho, que está do verso de número 6 até o verso de número 14. Mas antes disso, Abner está aí hoje. Pouco antes dele nascer, eu acho que não está funcionando. Aí. Pouco antes de nascer, nós passamos para o médico, e o médico nos deu uma foto maravilhosa. No último ultrassom do Abner, nós recebemos um presente do médico, e deu para ver nitidamente ali o rostinho e algumas outras partes que não cabe aqui mostrar à igreja. Mas ali está o rostinho do Abner, e ficamos encantados com o rostinho do Abner, quando pela primeira vez vimos todo ele colorido. E eu levei para o trabalho, e de tempo em tempo estava lá mandando um e-mail para o cliente, e olhava no celular a fotinha do Abner. Falei, será que é isso mesmo? Olhava a fotinha do Abner, encantado com a foto do Abner, encantado com a foto do Abner. Dia 24 de mês de março, foi internada, e chegou o grande dia. Agendado o grande dia, o Abner nasceu. O Abner nasceu.
Lindo, maravilhoso, e os irmãos depois no final, quem não teve a oportunidade, vai poder constatar essa verdade. Não, não é parecido com o papai, é muito bonito demais. É muito bonito demais e melhor, tem cabelo, muito cabelo. Bem, alguns jogaram praga já, disseram que quando ficar mais velho vai ficar a cara do papai e vai ficar com a cabeça do papai lisinha, lisinha, aeroporto de mosquito. Não sei se isso vai acontecer, Deus o sabe. Todavia eu já vou prepará-lo já desde pequeno para assumir a sua calvície, se assim for. Agora pense uma coisa. E se você me pegasse, o Gabriel que trabalha comigo, Gabriel Ortiz que trabalha comigo, já pensou o Gabriel me pegando todos os dias, olhando para essa fotinha aí que eu recebi do médico de presente? Uma foto de ultrassom, toda embaçada, mas eu ficando encantado com o rosto do Abner. Eu ficando, nossa, e contando para o Gabriel e para tantos outros conhecidos e amigos, olha, esse é o meu filho, olha que lindo que ele é, usando esta foto que o médico nos deu antes do Abner nascer. E o Abner bem do lado, o AP segurando o Abner, digamos que eu pare vocês e mostre no celular a foto, esta foto que vocês estão vendo, e a AP está bem do ladinho de vocês, e eu querendo que você olhe a esta foto e fique admirado com esta foto, tanto quanto eu fico admirado com essa foto. Alguns de vocês vai falar assim, insensato, louco, está do seu lado o original, está do seu lado aquele que você tanto admira, com esta foto tão ruim, esta foto com um pixels tão baixo. Você pode ver ao vivo e a cores esse menino, e é muito mais bonito, é muito mais belo, é muito mais encantador. Certamente você iria me chamar de louco, insensato. Estamos aqui diante de um texto que apresenta-nos praticamente exatamente isso. Paulo está repreendendo os irmãos da Galácia, porque eles começaram bem, eles começaram com o verdadeiro evangelho, mas parece que eles não estão satisfeitos com o verdadeiro evangelho, e eles estão voltando as mãos no bolso e retirando uma foto da antiga religião, e querendo seguir esta antiga religião. Veja, antes de entrarmos no nosso ponto, os dois pontos, o retrocesso dos Gálatas e o prejuízo que aguarda os Gálatas, antes de analisarmos estes dois pontos, vamos ver as divisões desta perícope. Apenas para que os irmãos, pode passar, apenas para que os irmãos vejam, essa foi a primeira fotinha que eu tirei quando ele nasceu. Mas ao vivo e a cores é muito melhor. No final vocês vão ver. Essa perícope pode ser dividida da seguinte forma, do verso de número 1 até o verso de número 5, Paulo realiza 6 perguntas. 6 perguntas ele faz aos Gálatas, diante do exposto de sua carta até aqui. Diante de tudo aquilo que ele escreveu, capítulo 1, capítulo 2, ele inicia o capítulo 3 fazendo 6 perguntas. Perguntas que deveriam ser redundantes, ou seja, uma resposta vir de forma expressa ou de forma sem pensar. Paulo faz do verso 1 até o verso 5, 6 perguntas. Do verso 6 até o verso 9, Paulo ele vai usar um testemunho de uma pessoa. Ele usa o testemunho de um homem chamado Abraão, o patriarca, para esclarecer do que se trata o evangelho. Ele está falando sobre o evangelho e ele vai usar agora o patriarca Abraão e vai dizer o seguinte: olha, eu vou usar o testemunho ou a vida de Abraão para exemplificar o verdadeiro evangelho. E do verso 10 até o verso de número 14, Paulo responde de forma argumentativa as perguntas realizadas do verso 1 até o verso 5. Ele responde aquelas perguntas. Então, verso 1, a pergunta é: não foi diante dos seus olhos que Cristo foi exposto, de forma detalhada e de forma explicada, como o crucificado? Aí no verso 13, Paulo responde: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldito em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Eu ensinei a vocês isso, Gálatas. Cristo foi pendurado no madeiro. O verso 2, ele faz uma pergunta: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito pela fé, ou foi pela fé?
Verso 11 ele responde: é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela prática da lei, pois o justo viverá pela fé. Ele responde a pergunta. No verso 3 ele faz uma outra pergunta: vocês começaram pelo Espírito e agora querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio? E no verso 10 ele responde: já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Verso 4 e 5, ele faz a pergunta: o Espírito Santo e os milagres do novo nascimento e o processo de santificação acontece pela prática da lei ou pela fé? Ele responde no verso 14: em Cristo Jesus, a bênção de Abraão, chegasse também aos gentios, para que recebessem a promessa do Espírito Santo pela fé. Ele responde automaticamente estas perguntas que ele inicia do verso 1 até o verso de número 5. Visto a divisão desta perícope, então vamos ver os pontos deste texto e ver as lições ali que nós podemos apresentar. Primeiro, o retrocesso dos Gálatas. Olha o texto, verso de número 1. Ó Gálatas, insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Paulo está aqui abrindo agora do capítulo 3, contando exatamente como é que os Gálatas estão vivendo, ou seja, a informação que chegou até os seus ouvidos. Ele está agora contando como está sendo a prática desses irmãos. Mas antes disso, ele está falando assim: vocês são insensatos, vocês são loucos ao ponto de pensar no seguinte: quando eu estava com vocês, vocês ouviram o verdadeiro evangelho. Quando eu estava com vocês, eu preguei o evangelho na íntegra para vocês. Paulo aqui está iniciando o verso apontando o que ele realizou com tamanho esforço quando esteve junto aos Gálatas. Eu me esforcei em apresentar a vocês um evangelho puro, um evangelho sem mistura. Eu me esforcei em apresentar a vocês um tipo de evangelho que de fato é poder de Deus e é capaz de salvar pessoas. Não houve mistura, não houve diminuição, não houve acréscimo. Esse evangelho que eu apresentei a vocês tem a ver com a pessoa de Cristo e unicamente com a pessoa de Cristo e nada além disso. Eu me esforcei para fazer isso. Veja, Paulo ele vai apresentar, ele expõe Cristo, a ponto de Cristo parecer estar bem diante dos olhos destes Gálatas. Paulo apresentou, expôs Cristo aos Gálatas, a ponto dos Gálatas ficarem impressionados e eles poderem afirmar: é como se Cristo, a exposição que você fez, Paulo, é como se Cristo estivesse diante dos nossos olhos hoje aqui. Cristo pendurado no madeiro é como se ele estivesse exatamente diante de nós. Paulo está dizendo exatamente isso. Não foi assim que eu expus a vocês Cristo crucificado, exposto diante dos olhos de vocês este Jesus. Sabe aquele filme bem feito, com um roteiro bem feito, e você acaba entrando no roteiro, ou você acaba entrando no filme, é como se você estivesse ali participando? Sabe aquele livro gostoso de ler, e você fica imaginando você junto com os personagens do livro ali? A P gosta de pintar quadros, e se você for em casa, você vai ver alguns quadros pintados por ela. Tem um quadro que está lá na casa da Rosinha, que todas as vezes que eu passo por ele, eu fico admirado com aquele quadro. Eu fico olhando aquele quadro e eu fico me imaginando num lago que tem ali pescando. O Tiago também ia pensar nisso. Eu fico imaginando um lugar que transmite paz. Uma casinha simples, uma outra casinha do outro lado do lago, um lago bonito, umas árvores ali. Eu fico me imaginando dentro do lago.
É exatamente isso que o apóstolo Paulo está afirmando aqui, de como foi a sua apresentação de Cristo aos Gálatas. Irmãos, eu me esforcei em apresentar a vocês Cristo, e é como se vocês entrassem na história, e é como se vocês estivessem exatamente ali, ao pé da cruz, olhando Cristo crucificado. Veja, Paulo está querendo afirmar algo. E o que Paulo está querendo afirmar? Paulo está querendo afirmar que somos salvos por uma apresentação realmente bem elaborada e bem apresentada. Somos salvos por uma apresentação racionalmente clara e comovente da obra de Cristo em nosso favor. Somos salvos pela apresentação de Cristo. Somos salvos única e exclusivamente pelo anúncio e a exposição da pessoa de Cristo, o Evangelho. Não há outro jeito, não foi outro modo. É exatamente isso que Paulo está dizendo. Gálatas, vocês foram salvos pela apresentação de Cristo. Vocês foram salvos pelo anúncio desse Evangelho na íntegra. Um cristão é alguém que sabe sobre Jesus, mas ele não para neste estágio. Um cristão é mais do que alguém que sabe algumas coisas sobre Jesus. O cristão é alguém que consegue ver o próprio Jesus derramando o seu sangue na cruz do Calvário. Você é capaz de ver isso? Você é capaz de enxergar isso? Você é capaz de enxergar Cristo ao ler as Escrituras? Veja, mas Paulo está dizendo que esses Gálatas são insensatos. E por que eles são insensatos? Porque eles deram ouvidos ao outro evangelho que não é evangelho. Eles deram ouvido a um outro evangelho que não é o evangelho. Verso de número 2. Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou foi pela fé naquilo que ouviram? Vocês receberam o Espírito pela prática da lei, ou vocês receberam o Espírito quando vocês ouviram o Evangelho, e no momento que vocês ouviram o Evangelho, o Espírito foi por vocês recebido? Paulo está dizendo: vocês são insensatos porque vocês deixaram de dar ouvido ao Evangelho verdadeiro, e vocês estão dando ouvido a um outro Evangelho que não é Evangelho. Paulo aponta para uma verdade universal. Quando se tratando da pregação do Evangelho, Paulo está dizendo: eles foram convencidos pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo só convence corações onde o Evangelho na íntegra, sem mistura, é anunciado. O Espírito Santo não usa outro tipo de Evangelho para convencer pecadores. O Espírito Santo não usa outro tipo de mensagem para convencer pessoas pecadoras. Ele usa o Evangelho. E Paulo está dizendo: vocês são insensatos demais, Gálatas, porque vocês estão passando do verdadeiro Evangelho, estão retrocedendo, vocês estão indo para um outro tipo de Evangelho que não é Evangelho, e que não é usado pelo próprio Espírito Santo para convencer pessoas. Depois de terem seus olhos e ouvidos abertos pelo poder sobrenatural divino, estão se deixando enganar pelas mentiras destes falsos mestres. É esta a realidade dos Gálatas ali. Veja, Paulo está mostrando o retrocesso destes irmãos da Galácia. Está mostrando o retrocesso deles. Regressaram do Evangelho. Olha o verso 3 até o verso 5. Diz assim: será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas?
Será que foi inútil? Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza estas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual vocês receberam a palavra. Paulo aponta para este grande desvio destes Gálatas, desvio para o falso evangelho. Começaram pelo poder do Espírito Santo e agora querem assumir a responsabilidade do Espírito Santo na questão de continuar a vida cristã, ou seja, na questão de santificação. Eles começaram bem, o Espírito Santo abriu os olhos deles, eles reconheceram Cristo, viram Cristo exposto diante dos seus olhos, se entregaram, se voltaram a Cristo. Agora, diante do exposto do falso evangelho, eles querem renunciar à ação poderosa do Espírito e eles começarem a assumir ali, assumirem o lugar do Espírito Santo e por si só assumirem o processo de santificação. É isso que Paulo está chamando, por isso que Paulo está chamando de insensatos. Paulo aponta tanto o Novo Testamento quanto o aperfeiçoamento do cristão como sendo prerrogativa apenas de Deus. Paulo está dizendo, novo nascimento, vocês nasceram de novo quando o Cristo foi anunciado, mas também o processo de santificação, o processo de aperfeiçoamento no caminhar cristão é prerrogativa divina, não é prerrogativa humana. Paulo está aqui furioso com esses irmãos, porque eles estão abandonando a riqueza de Deus, o Evangelho, Cristo. E não apenas abandonando a riqueza que é o Evangelho, mas também abandonando, deixando de lado aquele que é capaz de conduzi-los a transformações profundas e diárias, o Espírito Santo. Aí você pergunta, ok, Luciano, isso é os Gálatas, e o que isso tem a ver comigo hoje, aqui em 2022? Quais são as implicações desses versos, do verso 1, essas perguntas, até o verso de número 5, quais são as implicações desse texto para nós hoje? Veja, não existe possibilidade de vida no Espírito sem a verdadeira exposição de Cristo, o Evangelho. Quantas pessoas você conhece que te diz estar andando pelo Espírito, estarem caminhando no Espírito, estarem tendo experiências com o Espírito, mas quando você caminha com elas um pouco mais e você percebe que não existe nada de Evangelho ali, o que existe é um falso Evangelho, o que existe é uma deturpação do Evangelho, e a pergunta que fica, como é que pode essa pessoa caminhar pelo Espírito e não se aprofundar no conhecimento do Evangelho que é Cristo? Não há possibilidade de coadunar Espírito Santo com outro tipo de Evangelho. Não existe possibilidade de vida no Espírito sem a verdadeira exposição de Cristo, ou seja, o Evangelho. Não há possibilidade de haver pessoas verdadeiramente encantadas com Cristo, se Ele não for verdadeiramente e profundamente anunciado. Tem pessoas que dizem que amam a Cristo. Quantas pessoas? Se você parar para perguntar para os seus amigos não cristãos, você ama a Cristo? Ele vai responder, claro, eu admiro, eu amo Ele. Como não amar uma pessoa que nos amou? Agora você pode fazer a segunda pergunta, mas e você? Tem disposição em conhecer Ele mediante a sua palavra, a sua verdade, o Evangelho? Como que você chegou ao conhecimento de Cristo? Ou que tipo de Cristo você conhece? Talvez será apresentado a você um Cristo apresentado pelas pesquisas humanas, pelas pesquisas científicas, um Cristo desassociado das Escrituras. Este Cristo desassociado das Escrituras não é um Cristo encantador, porque está desassociado do Evangelho. Pode ser um Cristo com apresentações e características humanas,
históricas. Gabriel me apresentou um rapaz que eu gosto de ler, eu sei também que ele gosta de ler, para eu saber o que não fazer. Uma pessoa que traz algumas ideias bem na questão humanística, claro, ajuda a gente a pensar, ajuda a gente a enxergar um outro tipo, ou seja, uma visão extra-bíblica, o que estão falando de Cristo, para a gente ter uma mente aberta. É bom a gente ler, eu gosto de ler algumas coisas assim, principalmente quando saem algumas matérias na Super Interessante, também gosto de ler, quando saem algumas matérias em algumas revistas, eu gosto de ler, para saber o que estão falando de Cristo, o que estão pensando de Cristo. Lembro-me uma vez que na Rede Cultura, domingo, depois do horário, teve um programa de algumas pessoas, alguns jornalistas, Cultura não, da Band, algumas pessoas, alguns jornalistas falaram exatamente no momento da Páscoa, o momento como está chegando agora, falando a respeito da pessoa de Cristo, mas apenas do Cristo histórico. Só que esse Cristo que estava sendo apresentado ali por eles, não é um Cristo encantador. Não é um Cristo que chama a atenção, é apenas um homem histórico com uma moral elevada, com uma ética bem acima do nível da média, mas na questão de transformação, mudança, pessoalidade, proximidade, esse Cristo não existe, está desassociado dali. Sabe por quê? Porque o único Cristo pessoal, o Deus conosco, só nos é apresentado no Evangelho. Em nenhum outro lugar você verá a menção e o ensino do Cristo, sendo este Deus conosco todos os dias. A grande necessidade de todos os homens em nossos dias é terem seus olhos brilhando diante da cruz. Paulo, ele se esforçou para mostrar e revelar Jesus diante dos Gálatas. O que isso tem a ver com a gente? A pergunta que fica é: primeiro, Cristo está brilhando diante dos seus olhos? Você tem se encantado com Ele, com Cristo? Segundo, o anúncio que você está fazendo de Cristo é um anúncio encantador? É um anúncio que está recheado deste Deus glorioso que está conosco e promete nos conduzir, orientar, nos auxiliar, consolar diariamente com sua presença? Ou o Cristo que você está apresentando não possui essas características do Cristo bíblico? Saiba que o Cristo bíblico encanta pecadores, encantou os Gálatas, encantou você e eu, e continuará encantando homens carentes de serem salvos por esse Evangelho. Essa é a verdade, a primeira implicação desses versos. Paulo se esforçou. Você tem se esforçado em apresentar o Evangelho na íntegra? Você tem se esforçado para apresentar este verdadeiro Evangelho? Temos tido as nossas reuniões semanais nas casas, e uma das questões que sempre é levantada é: como é que nós podemos falar desse Cristo, anunciar esse Cristo de uma forma encantadora àqueles que não conhecem Jesus? Será que nós precisamos desenvolver algum tipo de técnica? Será que nós precisamos desenvolver algum tipo de, ou aderir a algum tipo de novidade por aí apresentada? Absolutamente não. Paulo apresentou aos Gálatas apenas o Evangelho. Somente o Evangelho é suficiente. Quer encantar as pessoas que estão ao seu redor? Anuncie Cristo, mas anuncie o Cristo bíblico. Anuncie Cristo, mas anuncie o Cristo apresentado nas Escrituras. Não adicione nada a Cristo, e não subtraia nada de Cristo. Não subtraia nada do Evangelho. Veja, mas há uma outra implicação aqui. Quando é que nós imitamos os Gálatas no retrocesso do Evangelho? Paulo se esforçou em mostrar o Evangelho. Eles voltaram seus olhos para um outro Evangelho e eles retrocederam.
Quando é que imitamos os Gálatas nesse retrocesso? Sabe aquelas respostas que quando você apresenta uma situação para um irmão, e o irmão vem e diz assim: olha, meu irmão, confie diante dessa situação, confie nas promessas de Deus. Ou, meu irmão, viva pela fé em Deus. Ou, descanse em Deus. Quando essas respostas são dadas a você diante de uma situação que você está enfrentando, e você acha que estas respostas não são mais suficientes, quando o assunto é avanço na caminhada espiritual, e estas respostas não te servem mais, quando você está procurando talvez, eu sei que eu preciso confiar em Deus, mas eu preciso fazer alguma coisa, eu vi isso em tal lugar, foi apresentado em meio a uma ilustração, ou em meio a uma pregação, que eu preciso fazer algo mais do que isso. Só isso não basta, confiar em Deus não, é algo tão vago, é algo tão pueril. Descansar em Deus? Não, mas será que não tem nada que eu possa fazer? Será que não tem nenhuma coisa que eu consiga ou que eu possa fazer para dar uma força para Deus, para melhorar essa situação, para transformar essa situação? Veja, em meio a tantas vozes afirmando que você é capaz, em meio a tantas vozes afirmando que você é suficiente, que você pode tudo, estas respostas: confie em Deus, descanse em Deus, confie nas promessas de Deus, já não são mais suficientes. Porque o que se ensina é exatamente isso: olha, você é capaz de fazer por si só, olha, você é suficiente para fazer isso, veja, você pode todas as coisas, independente se Deus quer, independente se Deus faz ou não, você pode. Nos esquecemos que evangelho, do começo ao fim, não se trata do esforço humano. Evangelho é a ação de Deus tanto na conversão, e ação de Deus no processo de santificação. Eu sei que você já pensou assim: eu vou mudar, e eu vou fazer tudo o que for possível para eu mudar, eu vou amar mais o meu irmão, eu vou parar de mentir, eu vou parar de fazer isso, eu vou parar de fazer aquilo. Mas quando você fala isso, eu vou parar, e a ênfase é na sua ação, na sua obra, e não na sujeição daquele que é capaz de mudar você, você está imitando os Gálatas, porque você se converteu pelo poder do Espírito, e o que se espera é que as mudanças no seu viver também aconteçam pelo poder do Espírito. Quantas vezes eu já falei isso? Eu vou mudar nessa área, mas em nenhum momento eu pedi: Espírito Santo, me ajude nessa área. Em nenhum momento eu clamei: Espírito Santo, me conduza nesta área. Eu levanto pela manhã e logo quero fazer aquela mudança acontecer pelos meus próprios meios, pelas minhas próprias ações, pelas minhas próprias forças. Talvez lendo uma instrução de um guru, talvez lendo uma instrução de um empresário, talvez lendo uma argumentação de algum religioso, e por meio dessas argumentações, por meio disso apresentado a mim, então quero fazer pelos meus próprios esforços. Paulo está dizendo: Gálatas, não é assim, Gálatas. E hoje está dizendo a nós outros: não é assim, irmãos. Irmãos, Bragantino, vocês começaram pelo Espírito. Vida cristã é essa experiência de continuidade de vida no Espírito. Paulo usa uma palavra no versos 3. Ele diz o seguinte, olha o verso 3:
Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem se aperfeiçoar? Essa palavra no original, ela está atrelada a dar acabamento. Você começou, o Cleiton conhece muito bem isso, começou uma obra e no final ele vai fazer o acabamento. O acabamento é o embelezamento. O acabamento é aquilo quando você olha e encanta. Uau, ficou bonito. Paulo está dizendo, vocês começaram pelo Espírito e agora o acabamento vocês querem dar por seus próprios meios? Paulo está dizendo, não é assim que funciona. Meu irmão, sabe aquele temperamento controlado que você tanto deseja? Então, não é fruto de esforço humano. Sabe aquela paz com Deus e aquela paz de Deus que você tanto deseja desfrutar? Bem, também não é esforço humano. Sabe aquele ânimo prolongado, longânimo, não é resultado de muitas meditações orientais. Sabe aquela alegria indizível? Então, nunca teve a ver com esforço e treinamento pessoal. Sabe aquela disposição de ser bondoso para com o próximo? Nunca foi uma herança familiar. Veja, você precisa da promessa feita a Abraão. Ela está atrelada aos méritos de Cristo. Paulo afirma que o Evangelho, Escritura e o Espírito Santo caminham juntos. É isso que Paulo está querendo dizer aos Gálatas. Porque os Gálatas querem abandonar essa promessa. Que promessa é essa? Nós vamos ver mais abaixo, no prejuízo que os Gálatas esperam, se eles abandonarem o Evangelho. Paulo está dizendo assim, olha, essa promessa feita a Abraão está disponível a vocês, todavia, porém, essa promessa só ela pode ser desfrutada no Evangelho. Fora do Evangelho não tem como. E assim chegamos ao nosso segundo ponto, o prejuízo dos Gálatas. Paulo vai apresentar aqui o testemunho de um homem, ou usar como ilustração a vida, o testemunho de um homem das Escrituras, conhecido como pai da fé, Abraão. Abraão, um pagão. Para aqueles que acompanharam o nosso devocional essa semana, pôde perceber quem é Abrão e depois transformado em Abraão. Abrão era um idólatra, um pagão. Livro de Josué, capítulo 24, vai apresentar que o pai de Abraão, Tera, ele era um adorador a outros deuses. E quem era Abraão, então? Também, seguindo os passos do pai, um adorador a outros deuses. E assim toda a família de Abraão. Então, Abraão aqui ouviu um evangelho, Paulo está apresentando ele como um exemplo, e o que Paulo quer deixar claro aos Gálatas é que ele, Abraão, um pagão, que ouviu o evangelho, ele ouviu o evangelho, creu no evangelho antes de receber lei e antes de receber circuncisão. O evangelho foi anunciado a Abraão antes dessas duas coisas. A lei só seria dada lá na frente, 430 anos lá na frente com Moisés, e a circuncisão, ela não é dada no capítulo 12 de Gênesis, a circuncisão é dada só depois. Paulo aqui vai dizer que o evangelho foi anunciado a Abraão, antes de ser circuncidado. O que Paulo está querendo fazer aqui é, Gálatas, quem é que está aí pregando para vocês? Paulo, são judaizantes, vieram de Jerusalém para nos anunciar um evangelho aperfeiçoado, porque você não pregou um evangelho completo, tem algumas coisas que você deixou de lado e não apresentou a nós, agora esses judaizantes nos apresentaram algo mais. Quem eles são? São judaizantes. Eles se dizem ser filhos de quem? Se dizem ser filhos de Abraão. De Abraão, tá.
saiba que nem aquele que eles dizem ser pai deles recebeu o Evangelho e foi notificado que para receber o Evangelho e alcançar salvação era necessário que ele se circuncidasse. Abraão recebeu o Evangelho pelo próprio Deus antes mesmo de ser circuncidado. E o que eles estão exigindo de vocês? Circuncisão, voltar novamente à lei. Paulo está colocando um contraponto aqui. Eles estão apresentando a cultura judaica e Paulo vai direto ao cabeça dos judeus. Vimos isso no nosso devocional essa semana muito bem claro. Que Abraão ouviu a voz de Deus, foi convencido por este Deus de quem ele era, Deus único e o Deus verdadeiro. Veja, o método sempre foi esse: pregação do Evangelho e fé no Evangelho. O método de salvação sempre esteve atrelado à pregação do Evangelho e fé no Evangelho. Porque a fé só vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Paulo ensina isso em Romanos 10. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora veja o verso de número 6. Paulo escrevendo: considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Aí o verso 8 ele diz: prevendo as Escrituras que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro o Evangelho, ou as boas novas, a Abraão. Que evangelho é esse? Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Cadê a exigência da circuncisão? A circuncisão foi um pacto com Abraão, mas ela tinha um período, esse pacto, até que, de fato, o descendente dele, que nós vamos ver isso nos versos de número 15 em diante, na semana que vem, o descendente viria. E falando de quem? Falando de Cristo. Agora, o Evangelho é anunciado a Abraão sem exigir dele circuncisão, sem exigir dele observâncias na lei. A única coisa que foi exigida dele, de Abraão, é que ele ouvisse a voz de Deus, e ele obedecesse à voz de Deus, e então estava firmado ali uma aliança, Deus caminhando com Abraão, Deus sendo presente com Abraão. Abraão começou com a fé, Abraão andou pela fé, foi aperfeiçoado pela fé, abençoado pela fé, e todas as vezes que ele quis dar uma ajudinha para Deus, pelo esforço próprio, houve retrocesso, atraso, pecado, confusão, briga e ciúmes. Veja se não é isso que aconteceu na vida de Abraão. Todas as vezes que ele caminhou pela fé em Deus, deu certo, mas todas as vezes que ele quis dar uma ajudinha, fazer por merecer, deu errado. Paulo está usando a figura de Abraão para exemplificar a prática dos Gálatas. Mas veja, Paulo está aqui apresentando o Evangelho que foi anunciado a Abraão, mas não apenas apresentando o Evangelho que foi dito, exposto a Abraão, mas também Paulo está apresentando aqui que tipo de bênção é essa que Abraão foi abençoado. Abraão foi abençoado com um tipo de bênção que a lei nunca será capaz de proporcionar a homem algum. É isso que Paulo está querendo deixar claro. Abraão foi abençoado, e a bênção que Abraão recebeu, a lei é incapaz de produzir isso. Porque a lei vai apresentar apenas a incapacidade humana de agradar a Deus. A lei vai expor a verdade de que o homem é incapaz de se aproximar de Deus por causa do pecado. Agora, que tipo de bênção é essa que Abraão recebe?
A bênção reside no convite deste Deus santo, chamando homens pecadores a andar com ele. Quem era Abraão? Pagão, pecador. Quem era Abraão? Idólatra. O que é que Deus faz? Chama Abraão. E o convite para Abraão é: Abraão, quero ser teu Deus. Abraão, quero caminhar com você. Abraão, o convite é: ande comigo. Esse convite plantou fé no coração de Abraão, e Abraão caminhou com Deus. Abraão andou com Deus. Sim, Abraão não foi perfeito nessa caminhada, porque ele não era perfeito. Mas Abraão desenvolveu um relacionamento com Deus. Qual foi a promessa feita a Abraão? Exatamente essa promessa: Abraão, quero caminhar com você. Ah, mas eu sou pecador, Deus, eu não posso fazer. Eu sei disso, Abraão. Abraão, mas Deus, eu fui idólatra há tanto tempo, e agora com 75 anos, eu vou caminhar com o Senhor. Sim, você vai caminhar comigo, mas eu estou manchado de tanto pecado. Abraão, eu já resolvi isso, Abraão. Como o Senhor resolveu isso? Olha, o seu descendente vai vir e ele vai resolver isso. Você crê nisso, Abraão? Creio, Deus. Então está feito, Abraão. O meu convite está de pé, caminhe comigo. Veja, a bênção não se trata de chamar a atenção de Deus através de alguma coisa boa que Abraão tivesse feito. Não se trata aqui de chamar a atenção por alguma coisa boa que a gente faz. A bênção reside exatamente nisso, em sendo nós pecadores, Deus olhou para você e Deus olhou para mim e nos chamou: caminhe comigo, conheça-me. É essa a bênção de Abraão. Não é as riquezas, mesmo porque quando Abraão estava em Harã, ele já era um homem rico, já tinha posses. Quando Deus apresenta aí, diz para ele: Abraão, sai da tua terra, do meio da casa do teu pai, vai para um lugar que eu te mostrei. O verso de número 5 de Gênesis 12 vai dizer que ele pegou sua esposa, seus servos que ele havia comprado em Harã, e todos os seus bens, seus bois, e levou e foi caminhando para Canaã. Ele já era um homem bem sucedido aos olhos dos homens. Qual é a bênção que ele recebe? A bênção de conhecer Deus e de caminhar com Deus e viver com Deus. A bênção reside exatamente nisso, na bondade de Deus em nos chamar, mesmo não havendo destaque de bondade alguma em nós, nem em Abraão, nem nos Gálatas. A escolha de Deus em chamar Abraão não se dá pelos atos de justiça realizados por Abraão. Vimos que ele era pagão, vimos que ele era idólatra, por razões por nós desconhecidas. Deus não escolheu outro homem em Ur dos Caldeus, Deus escolheu Abraão. Pode ser que existisse algum outro homem mais justo que Abraão lá. Se Jó era contemporâneo de Abraão, patriarca, por que é que Deus resolveu trazer Jesus Cristo através da descendência de Abraão e não da descendência de Jó? Não sei. Mas uma coisa eu sei: Deus revelou a sua bondade, Deus revelou a sua riqueza, a sua grandeza em chamar um homem pecador, assim como você e eu, e fazer dele o pai da fé. O primeiro homem que começou a caminhar dentre o povo judeu, o primeiro homem a caminhar por meio da fé. Sim, já existiram outros homens caminhando pela fé, Enoque era um deles, mas do povo hebreu que se inicia a nação judaica, o primeiro a iniciar a caminhada com fé em Deus é Abraão. A lei, junto com o esforço próprio, nunca será capaz de proporcionar essa bênção de desfrutar da companhia do Deus conosco. A lei jamais vai fazer isso. Paulo quer deixar claro isso para os irmãos. Gálatas, vocês são tão insensatos, Gálatas. Gálatas, vocês são tão tolos, Gálatas. A lei é incapaz de proporcionar a vocês comunhão profunda com Deus.
quanto menos causar em vocês mudanças e transformações, a ponto de deixá-los parecido com Cristo. A lei é incapaz de fazer isso. Vocês são insensatos, Gálatas. Veja, qual é a promessa de Abraão, então? A promessa de Abraão é que Cristo e o Espírito Santo é exatamente essa promessa. Paulo deixa claro aqui. A maior maldição experimentada pelos homens foi a separação do homem com seu Criador. Essa é a maior maldição. A lei é incapaz de unir o homem e seu Criador. Mas o Evangelho é diferente. O Evangelho que produz fé, esse Evangelho é capaz de unir Deus e homens pecadores. Porque o Evangelho soluciona esta questão de dívida, como ouvimos hoje pela manhã na escola bíblica. A lei não faz isso. Veja, nem Adão experimentou a realidade do Evangelho no Éden. Como isso? Não, nem Adão experimentou a realidade do Evangelho. Adão experimentava sim uma vida pura e santa. Desfrutava de uma caminhada ao findar do dia com Deus. O próximo estágio de Adão, se ele vencesse a tentação, o próximo estágio de Adão seria o desfrutar de forma ininterrupta da presença de Deus, e não apenas desfrutar da presença de Deus na viração do dia. Agora perceba, o Evangelho nos põe na posição de um Adão promovido. O Evangelho nos põe na posição de Adão promovido se obedecesse. Simplesmente porque o segundo Adão, ele obedeceu e ele, o segundo Adão, foi aprovado. E agora, os méritos deste segundo Adão recaiu sobre você. Recaiu sobre nós. Se a maldição do primeiro Adão, que é a separação de Deus, recaiu sobre nós, a bênção prometida a Abraão, que é exatamente esta aqui, os méritos do segundo Adão, os méritos do descendente de Abraão, seria imputada, seria aplicada, cairia na sua conta e na minha conta. Isso significa o quê? Justificados diante de Deus. Vimos isso na semana passada. Recebemos Cristo, e recebendo Cristo, Ele é inteiramente nosso, assim como somos inteiramente dele. Essa é a promessa de Abraão. Jesus falando com os fariseus a seu respeito, quando interrogado, e os fariseus dizendo assim: olha, você é tudo cheio de pecado. Jesus diz: olha, vocês é igual ao pai de vocês. E eles dizem: não, o nosso pai é Abraão. E aí Jesus vem e diz para eles assim: não, o pai de vocês não é Abraão. Mas como isso? Nós somos judeus? Não. Vocês podem ser descendência judaica, linhagem genealógica, mas filiação espiritual pela fé, vocês não são. Mas como assim? Como nós não somos? Não, vocês não são, sabe por quê? Porque o pai de vocês, esse que vocês dizem que é o pai de vocês, Abraão, ele viu o meu dia, e quando ele viu o meu dia, ele se alegrou. Porque foi exatamente isso que Deus prometeu a Abraão. Cristo é a promessa de Abraão. Mas não apenas Cristo é a promessa a Abraão, mas também o Espírito Santo também é esta promessa. Recebemos o Espírito Santo de forma inteira. Não recebemos um pouco de Espírito, não recebemos metade do Espírito, recebemos o Espírito na sua inteireza. Ele habita em nós. Esta é a promessa. A lei é incapaz de fazer isso. Você já viu alguma promessa na lei dizendo: olha, obedeça isso aqui e o Espírito Santo vai morar em você?
Você já viu alguma coisa dizendo assim na lei? Olha, se circuncidam e então o Espírito Santo vai vir morar e habitar em vocês e vai transformar vocês à imagem de Cristo? Já viu isso? Não, porque a lei é incapaz de fazer isso. E vamos ver mais abaixo que a lei tinha um propósito. A lei não tem o propósito de nos fazer merecedor de Cristo, mas a lei tinha um propósito de nos fazer conscientes do nosso pecado. A lei era para ser entendida da seguinte forma: você é pecador, é isso que a lei fala. Você está separado de Deus, é isso que a lei fala. Você é incapaz de se salvar, é isso que a lei fala. Você precisa de um Salvador, cumpridor de toda a lei, é isso que a lei fala. Você precisa da ajuda de Deus, é isso que a lei fala. Você precisa da promessa feita no Éden, a promessa de que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente, é disso que a lei fala. Você precisa do descendente de Abraão, é disso que a lei fala. Você precisa de Cristo, a lei fala isso. Porque a lei é como se fosse um tutor, pegou você pela mão e leva você até Cristo e está dizendo: você não pode fazer essas coisas que eu estou exigindo, mas um pode, ele fez. Paulo está dizendo aos Gálatas: vocês querem voltar atrás, vocês querem largar as mãos de Cristo, o Salvador de vocês, e vocês querem se apegar a outro tipo de mão oferecida a vocês, que é incapaz de salvá-los. Veja, é exatamente isso que o apóstolo Paulo apresentou dos versos de número 6 até o verso de número 14. Agora, quais são as implicações disso para nós hoje, no chão da vida? Primeiro, o evangelho anunciado ao gentio, pagão e idólatra Abraão, também foi anunciado a nós. O mesmo evangelho anunciado a Abraão foi anunciado a nós. Cristo Jesus. Cristo Jesus. Veja, Paulo diz que esse evangelho foi anunciado a Abraão, o mesmo evangelho exposto aos Gálatas e a nós hoje. Esse evangelho foi suficiente para conduzir Abraão à salvação, mesmo sem lei, mesmo sem circuncisão, mesmo sem rituais, mesmo sem cerimoniais. Apenas a promessa de um descendente, e isso bastou. Abraão não se apegava a sacrifícios que oferecia a Deus. Ele fazia isso porque ele aprendeu a andar com Deus, e por andar com Deus, ele amava a Deus, e ele queria revelar, demonstrar esse amor por Deus, essa admiração por Deus, oferecendo sacrifício a Deus. Mas não porque ele batia no peito: ó Deus, eu estou oferecendo esse sacrifício ao Senhor, então agora, daqui por diante, o Senhor vai me abençoar, vai me salvar. Tenho méritos com o Senhor. Absolutamente não. Mesmo sem lei, mesmo sem circuncisão, mesmo sem rituais, apenas a promessa de um descendente, e isso bastou. Meu irmão, não seja ludibriado com falsas promessas. Não seja ludibriado com falsas promessas de que se você fizer isso ou aquilo, você será salvo. Entenda, sua salvação não está atrelada na quantidade de dinheiro que você doa à igreja. Não está vinculada à quantidade de dias no decorrer do ano que você frequenta as reuniões na igreja. Não está atrelado a quantas vezes você cumpriu os 10 mandamentos. Salvação não está atrelado a quantas vezes você leu a Bíblia no ano. Não está atrelado, salvação não está atrelado ao nível de conhecimento teológico que você possui. Salvação não está atrelado ou dependente de quantas vezes você passa de joelhos orando. Salvação não depende dessas coisas. Sua salvação está vinculada, atrelada, dependente, afeiçoada, agarrada unicamente e simplesmente e exclusivamente à vida e à obra de Cristo Jesus. Entenda, eu não estou dizendo aqui que você não deve ofertar. Eu não estou dizendo que você não deve ofertar seu dinheiro à igreja e ao reino.
Também não estou dizendo que você não precisa frequentar os cultos em sua igreja. Também não estou dizendo que você não precisa observar os ensinos morais dos 10 mandamentos. Também não estou dizendo que você não precisa ler a Bíblia inteira. Não estou dizendo que você não precisa mais orar. Não estou dizendo que você deve descartar os estudos teológicos. Não, eu estou dizendo que a sua salvação não depende destas coisas. Você as faz porque você quer expressar seu amor e gratidão por um Deus que salvou você. É dessa forma que você deve fazer todas essas coisas. Não tentando ganhar salvação. Vou dar meu dízimo esse mês e então estou tranquilo. Vou orar toda madrugada, 3 horas da manhã, vou dobrar meus joelhos e então estou com um crédito, né? Tem até um pastor que fala assim, se eu tenho crédito no céu, é do meu tempo, do Marcos também. Se eu tenho crédito no céu, que negócio é esse? Se tem crédito no céu, nós não temos crédito no céu. Eu vou ler a Bíblia todos os dias, e eu vou ler a Bíblia toda durante 1 ano, e então eu vou ganhar salvação. Não, sua salvação não depende destas coisas. Você faz estas coisas porque está salvo em Cristo Jesus, e ama fazer estas coisas. É diferente. Nunca houve mudança na forma de salvação, sempre foi por meio da fé em Cristo. Veja, sempre foi assim. Foi assim com Adão. Adão creu que viria a semente da mulher. Foi assim com Enoque. Por fé ele caminhou com Deus. Foi assim com Abraão. Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Foi assim com Moisés. Foi assim com Davi. Foi assim com os profetas, foi assim com os discípulos e apóstolos, foi assim com os Gálatas e continua sendo assim conosco hoje. Tão somente por meio da fé é que somos salvos. Segunda implicação e aplicação, a promessa feita a Abraão continua sobre os crentes de 2022. A promessa de um Deus que caminha com Abraão também é a nossa promessa. A promessa de auxílio e ajuda nos momentos difíceis continua sendo a mesma promessa hoje. A promessa de que receberíamos consolo em meio ao caos é verdade hoje, meu irmão. Você pode contar com essas promessas sobre sua vida. Abraão recebeu essas promessas, ele creu e assim viveu antes de Cristo chegar. Mas ele creu que ele viria. A promessa foi feita. Eu penso que nós estamos em uma posição um pouco mais confortável do que a posição de Abraão. Porque Cristo já veio. E o Espírito Santo já foi derramado. Podemos experimentar todas essas bênçãos enquanto caminhamos nessa vida. Ao mesmo tempo que podemos desfrutar as profundas mudanças que Ele causa em nós. O Espírito Santo, sabe as mudanças que você tanto quer? É Ele que pode causar em você. Busque Ele. Essa é a promessa a Abraão. Essa é a promessa a você e a mim. Essa é a promessa à igreja de Cristo. Não comece pelo Espírito e depois tente viver por meio das suas próprias forças. Terceira e última implicação. Não sei se você reparou nesses versos aqui. Mas você reparou os 3 solas da reforma protestante aqui? Nesses versos? Somente a fé, sola fide. Somente o Evangelho, somente as Escrituras. Somente Cristo, somente solos Christus. Paulo está sendo aqui persuasivo em apenas apresentar Cristo. Fé em Cristo. E Escrituras que anunciam Cristo. O outro evangelho nunca irá pontuar essas verdades, porque elas estão exclusivamente vinculadas ao verdadeiro evangelho. Falsos evangelhos sempre terão algo a mais a fé. Falsos evangelhos sempre terá algo a mais as Escrituras. Falsos evangelhos
sempre terá um algo a mais a Cristo. A pergunta que fica a você e a mim hoje à noite: seremos insensatos como os Gálatas ou sábios como Abraão? Iniciando por meio do Espírito, sendo conduzidos e guiados pelo mesmo Espírito. Vida cristã não é a ação de Deus apenas na conversão. Vida cristã é a ação de Deus no momento da conversão e até quando os nossos nomes forem chamados e encontrarmos com Cristo nas nuvens. Do começo ao fim, é a ação de Deus. Amém? Curve a tua fronte, vamos orar. Gratos somos, Pai, por esta verdade, por esse evangelho pregado a nós. Sim, assim como Paulo expôs Cristo aos Gálatas, e é como se os Gálatas estivessem ali presentes naquele dia da crucificação, também esse mesmo evangelho chegou a nós, e o teu poder nos convenceu que tudo aquilo realizado por Cristo lá atrás foi real. Não é contos de fadas, não é historinha, não é invenção humana, é a realidade da cruz. Gratos somos por esta verdade ter sido exposta a nós, e mais uma vez hoje exposta a nós. Queremos trazer à memória tudo aquilo que Cristo fez. Não queremos fazer pouco caso do Evangelho, não queremos fazer pouco caso de Cristo, não queremos fazer pouco caso da cruz. Nos apegamos à cruz, nos apegamos a Cristo, porque cremos no Evangelho. Sim, ainda existe muitas coisas a serem realizadas em nós. Percebemos que existe muitas coisas a serem transformadas, e a nossa oração hoje é: transforme-nos, Senhor. Ajude-nos a sermos mais parecidos contigo, ó Cristo. Que a ação poderosa do Teu Espírito haja em nós poderosamente, nos conduzindo a ser pessoas mais amorosas, conduzindo-nos a termos uma alegria indizível e indescritível, que ultrapassa, que supera situações externas a nós. Ajude-nos a desfrutarmos de uma paz, esta paz que excede a todo o entendimento, capaz de guardar nosso coração e nossa mente. Ajuda-nos. Ajude-nos a sermos pacientes. Ajude-nos a sermos longânimos. Ajude-nos a ser bondosos, humildes. Ajude-nos. Ajude-nos. Ajude-nos a sermos mansos. Ajude-nos a sermos pessoas com controle, com temperamentos debaixo do controle do Teu Espírito. Ajude-nos a sermos como o Senhor Cristo, pois esta é a Tua descrição, e esse é o fruto do Teu Espírito prometido a nós. Desejamos este fruto, ansiosamente desejamos este fruto. Cremos nesta promessa e queremos dia após dia desfrutar dela. Em Cristo oramos. Amém.